convivia com o deputado Alberto Goldman e depois o deputado Antônio Retti, em 78, o deputado Osvaldo Dantas. E esse nosso convívio interno demonstrava que havia, na verdade, políticos diferenciados dentro do MDB. Políticos que tinham um comprometimento com a sociedade e políticos que podiam ser equiparados aos políticos tradicionais que poderiam tanto militar no MDB como militar na arena. Ou seja, que as contradições que eles levavam na sua atividade política eram para contradições que colocavam em xeque a estrutura social do país, com a sua injusta distribuição de renda, com todo o processo de dominação política tradicional, que já era uma herança dos velhos partidos, que ficou radicalizada e prejudicada por quando a ditadura excluiu os velhos partidos, que tinha entre eles grandes quadros, e permitiu só um partido autorizado, dentro de um processo legal muito restritivo de participação. Então, eu sou militante do setor jovem do MDB de 1970. Em 1970, se não me engano, foi a primeira eleição do Goldman, foi Goldman? Estadual, que já foi no MDB um espaço conquistado, porque eu me dizer aqui, já que o Goldman não quis ver aqui, que o Goldman vinha de militância de esquerda, e eram poucos os que no MDB tinham essa origem. A maior parte dos políticos eram políticos que vinham com a militância tradicional e outros que nem militância tinham e começaram a militar no MDB. Então, quando nós, em 64, disputamos uma eleição, nós disputamos a eleição porque nós tínhamos, na verdade, um apoio num segmento que já, tendo enfrentado a ditadura com as armas, resolveu participar da eleição. E nós tínhamos uma carta-programa, uma proposta de participação, que era, e o ministério dizia o seguinte: olha, temos que usar esse instrumento que foi criado para a sua posição para fazer com que esse instrumento se converta num verdadeiro instrumento de luta contra a ditadura, que era o que faziam alguns parlamentares já em 1970, como o deputado Alberto Goldman, que tinha um objetivo não só de fazer oposição, mas também de lutar pela organização da sociedade e fazer com que a sociedade organizada pudesse mais cedo mais tarde por fim ao regime ditatorial. Eu tive o privilégio de, quando lancei a minha candidatura, receber apoio de um grupo de parlamentares que já existiam no Congresso Nacional e que faziam parte de um grupo chamado o Grupo Alternativo. Esse grupo se destacou na época porque, nesse de sua luta, teve muitos de seus integrantes punidos, caçados. No lançamento da candidatura em São Paulo, veio o deputado Isano Maciel, lá do Rio de Janeiro, para dar apoio à minha candidatura, que não era um apoio material, era um apoio político, um apoio ideológico dentro da conjuntura que nós vivemos no centro do MDB, que fazia com que ficasse demarcado dentro do partido qual era o nosso objetivo e a que nós nos propunhamos. A campanha conseguiu mobilizar um contingente muito grande de apoiadores, não em função do candidato. O candidato era um advogado, um jovem advogado. A minha propaganda não tinha sequer a minha expressão facial, tinha um grupo, era proposital, porque nós tínhamos um programa de 10 pontos de luta que devia ser desenvolvido, levado para o parlamento, para que essa luta pudesse contribuir com o processo de redemocratização do país. O MDB tinha o seu programa. O programa muito bem escrito. O programa que tinha toda espécie de opções para quem quisesse fazer oposição. Ocorre que, na prática, o partido não tinha uma vida partidária que fazia com que houvesse uma atuação política oposicionista em função do programa. E se resumia uma vida parlamentar ou uma vida administrativa nas cidades onde o MDB já tinha o controle do município. Vamos lembrar que essa época não havia eleição direta para o governador e se disputava a eleição
nas cidades maiores, exceto nas capitais. Então, era uma coisa muito restrita, mas mesmo assim, foram espalhados pelo país inúmeros núcleos do MDB que redundaram uma militância que provocaram os diretórios do partido, que acabaram elegendo vereadores, elegendo prefeitos, e a coisa foi crescendo, mas crescendo, e aí eu sempre tive uma dúvida. Eu não sei se a cautela, então, de alguns MDBistas mais experientes tinham sido vitimados pelo golpe de 64, sobreviveram politicamente, mas acompanharam companheiros que não sobreviveram. Essa cautela era, a meu ver, uma cautela exagerada. Não se dispunham muitos MDBistas da época a utilizar os instrumentos que tinham para poder deflagrar um processo de luta oposicionista consequente contra o regime militar. Foram poucas as vezes em que a cúpula do partido, comandada pelo deputado de Guimarães, aqui em São Paulo, à época, 70, 74, o senador Luiz de Matos, chegava nos limites que se permitia. Eu me lembro muito bem quando o doutor Luiz foi fazer uma reunião em Salvador e a polícia do Antônio Carlos Magalhães soltou os cachorros no estilo do polícia Guimarães. Uma coisa então inimaginável que pudesse estar acontecendo, porque não era para aquilo que existia aquele partido. Eu falei por isso, mas posso citar outros nomes dos políticos que não eram do grupo dentro, que também se envolviam nesse tipo de processo de enfrentamento do militar dentro das regras por ela estabelecidas. Mas de que maneira se podia fazer isso? Na verdade, o mandato parlamentar que nós levamos, ele tinha uma atividade no parlamento de denúncia e de crítica, era um foro onde podíamos utilizar para fazer com que fatos que precisassem ser destacados nacionalmente pudessem alcançar esse destaque com repercussão no Congresso, mesmo com a censura imprensa que havia, mas trazia problemas, já incomodava os militares que estavam no governo, e uma atividade ligada à organização da sociedade civil. Atividade essa que desenvolvia, através das oposições sindicais, dos movimentos que começavam a ressurgir, tais como o custo de vida, por habitação, o movimento estudantil e o movimento dos sem terras, que à época não tinha esse nome, mas que já procurava se agrupar, tendo em vista a luta pela reforma agrária. Então era uma atividade que tinha dois pontos. Somada a esse ponto, existia um outro componente dessa atividade, que entendia, e isso era discutido no grupo autêntico, que o povo brasileiro podia ter uma solidariedade internacional diante da ditadura que estava submetida. Existiam políticos no exterior que davam apoio à oposição brasileira e denunciavam os crimes praticados pela ditadura. Eram políticos desde a França, políticos em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, que levantavam sua voz contra o arbítrio e a repressão da ditadura militar brasileira impunham ao povo brasileiro, como também as outras ditaduras consolidadas na América Latina impunham os seus respectivos povos. Eu me lembro muito bem de ter tido reuniões, várias reuniões, com representantes do Partido Socialista Francês, que estava prestes a chegar ao poder do Mitterrand, reuniões com o senador Ted Kennedy, nos Estados Unidos, que tinha dentro do seu staff um núcleo de cuidado da América Latina e que desenvolvia toda a pressão que podia fazer contra a cultura, utilizando a tribuna do Senado americano. Na Suíça, nós tínhamos o deputado Jean Tigler, que também desenvolveu um trabalho tipo, e muitos outros, em Portugal e na Espanha, que nós passamos a manter uma relação, e essa relação foi muito positiva, na medida que eles foram adquirindo mais força nos seus países de origem, o apoio
passou a ser muito mais efetivo. Então, era uma atividade que tinha esses três ângulos de abordagem e de atuação. O do parlamentar inserido na sociedade civil, do parlamentar inserido no contexto internacional, com todos aqueles que eram solidários à luta pela democratização do país. Claro que essa atividade parlamentar